Respire. Apenas respire. Esta é a hora em que o mundo finalmente silencia e você pode, por alguns instantes, voltar para dentro. A ansiedade corre, a depressão afunda. Duas forças contrárias, um mesmo pedido de ajuda. E hoje, enquanto você adormece, vamos libertar sua mente das duas. Não com pressa, não com força, mas com profundidade. Nesta noite, você não está aqui para lutar contra nada. Você está aqui para entender. E ao entender, libertar. Carl Jung dizia que aquilo que evitamos se esconde nas sombras da mente e cresce em silêncio. A ansiedade é a velocidade do que ainda não aconteceu. A depressão, o peso do que já se foi. Mas as duas nascem do mesmo lugar. Uma parte de você que ainda não foi ouvida. E hoje, vamos ouvi-la. Você não precisa encontrar respostas agora. Basta permitir que a calma toque cada canto da sua consciência, até que o corpo comece a ceder ao sono e a mente se prepare para entrar no território mais profundo do subconsciente. Lembre-se, nada é mais poderoso do que a mente que finalmente decide descansar. Sinta seus ombros soltarem um pouco. Sinta o ar ficando mais leve. A cada respiração, algo dentro de você se abre, como se uma porta interna finalmente tivesse permissão para se mover. E enquanto essa porta se abre, a ansiedade perde velocidade, a depressão perde peso e você começa a perceber que há espaço dentro de você. Mais espaço do que você imaginava. Viktor Frankl dizia que a liberdade humana começa no instante em que você escolhe uma nova atitude diante da própria dor. E hoje, enquanto você escuta esta voz e afunda lentamente no sono, você escolhe algo novo. Não carregar tudo sozinho. Não esta noite. Aqui, você pode soltar. Pode se entregar. Pode descansar. A noite cuida de você. A respiração cuida de você. O silêncio cuida de você. Agora, enquanto seus olhos pesam e seus pensamentos começam a se alongar como sombras, prepare-se para entrar em um estado mais profundo. Um estado onde a ansiedade desacelera, onde a depressão dissolve e onde sua mente encontra liberdade pelos caminhos mais silenciosos. Hoje, você não vai apenas dormir. Você vai descer, camada por camada, até o lugar onde sua alma se reorganiza, onde a cura começa e onde você finalmente lembra que não está quebrado. Está apenas cansado. E hoje, você vai descansar. A ansiedade sempre começa com um movimento. Um pensamento que corre rápido demais, uma preocupação que tenta prever o futuro, um impulso que insiste em te manter alerta, mesmo quando você só quer descansar. Mas agora, você não precisa correr atrás de nada, nem fugir de nada, nem resolver nada. Tudo que existe neste momento é o ritmo da sua respiração. Inspire e sinta o ar entrar como um convite à presença. Expire e perceba que a pressa começa a perder força. A ansiedade vive da velocidade e você, agora, está desacelerando o chão onde ela pisa. Carl Jung dizia que aquilo que você observa profundamente perde o poder de te dominar. Então observe, com suavidade, essa agitação interna que você carrega há tanto tempo. Perceba como ela não é você. Ela é apenas um mecanismo, um reflexo,
um pedido de proteção mal interpretado. A ansiedade não quer te machucar. Ela quer te preparar. Mas hoje não há nada para se preparar. Hoje é noite. Hoje é descanso. Hoje é entrega. Sinta como aos poucos você se percebe separado do turbilhão. Você é o observador calmo. A ansiedade é apenas a tempestade passando. E toda tempestade, quando observada com serenidade, começa a perder força. Agora, leve a atenção ao seu corpo. Note como os ombros descem lentamente, como a mandíbula relaxa sem esforço, como a respiração encontra um caminho mais largo. Seu corpo entende antes da sua mente que esta é a hora de desacelerar. Sinta seu peito expandir com tranquilidade, sinta suas mãos perderem tensão. A ansiedade precisa de músculos contraídos, mas você está soltando tudo. E ao soltar, o corpo envia uma mensagem clara à mente. Está tudo bem agora. Muitas vezes a ansiedade surge porque você acredita que precisa se antecipar ao mundo, que é preciso prever, controlar, calcular, evitar. Mas a noite não exige desempenho, não exige respostas, não exige perfeição. A noite é o único território onde você não precisa provar nada para ninguém, nem para si mesmo. Aqui, você pode simplesmente existir, e existir já é suficiente. Deixe essa verdade entrar como um bálsamo. Você não precisa manter o mundo de pé agora. O mundo sabe funcionar sem você por algumas horas. E a sua mente agradece por finalmente entender isso. Agora imagine sua mente como uma estrada longa, uma estrada onde seus pensamentos corriam em alta velocidade. Mas nesta noite, essa estrada está silenciosa. O horizonte está escuro e tranquilo, e os pensamentos, antes rápidos, começam a diminuir, como carros que desligam os faróis e estacionam suavemente ao lado da pista. Um por um, eles param. Eles descansam. Eles adormecem. E você continua respirando, mais devagar, mais profundo, mais presente. A ansiedade tenta acelerar, mas não encontra mais combustível. A respiração está alterando tudo, de dentro para fora. Viktor Frankl dizia que existe um espaço entre o estímulo e a resposta. E nesse espaço está a sua liberdade. Agora você está entrando nesse espaço. O lugar interno onde você escolhe o ritmo da sua mente. O lugar onde não reage por impulso. O lugar onde simplesmente é. A ansiedade perde força quando você ocupa esse espaço. E você está ocupando. Com calma, com lucidez suave, com entrega. Sinta como a calma se espalha como tinta na água, ocupando cada canto interno. Sua respiração está mais lenta, seu corpo está mais leve, sua mente está mais espaçosa. A ansiedade não desaparece pela força. Ela se dissolve quando você volta para si. Quando você escolhe o seu ritmo, quando permite descansar. E você está descansando agora verdadeiramente. Em instantes vamos descer mais um pouco, entrando em um nível ainda mais profundo, onde o peso da depressão começa a se dissolver com a mesma suavidade. Por agora, apenas continue respirando. A ansiedade já está desacelerando e você está indo exatamente para onde precisa ir. A depressão não chega como a ansiedade. Ela não corre, ela pesa. Ela encosta devagar, como uma sombra que se estende sem pedir permissão. Como um silêncio que engole cores. Como uma força que sussurra que nada mais faz sentido. Mas nesta noite, você não vai lutar contra esse peso. Vai compreendê-lo. E ao compreender, vai permitir que ele se dissolva. A depressão é muitas vezes o cansaço profundo de uma alma que carregou tudo por tempo demais. É o corpo dizendo: não consigo continuar desse jeito. É a mente chamando por uma pausa que você talvez nunca tenha recebido.
E agora, esta pausa finalmente chegou. Não há expectativas. Não há cobranças. Não há pressa. Não há obrigação de ser forte. Nem de ser produtivo. Nem de ser alguém melhor do que você é agora. A depressão se alimenta do peso das exigências, mas aqui, neste espaço, você está livre delas. Sinta isso. Por alguns instantes, não há nada que você precise carregar. Aos poucos, imagine esse peso interno como uma névoa escura acumulada no fundo do peito. Ela não é você. Ela nunca foi. Ela é apenas o acúmulo silencioso de anos de expectativas, frustrações, perdas e exaustões. Agora, observe essa névoa com suavidade. Não tente expulsá-la. Apenas veja. Apenas reconheça. A depressão começa a se dissolver quando alguém finalmente enxerga sua dor sem julgamento. Sinta a respiração tocando esse espaço pesado dentro de você. Sinta o ar entrando como luz que se infiltra pelas frestas mais pequenas. Sinta a exalação carregando, pouco a pouco, partes desse peso que você não precisa mais manter. O corpo sabe o caminho da cura. A mente sabe o caminho da quietude. E o coração sabe o caminho da entrega. Você só precisa permitir. A depressão sempre diz: não há movimento. Mas em você, agora, existe um movimento novo. Lento, silencioso, profundo. Um movimento de liberação. Perceba como, ao respirar, seu peito se torna menos rígido. Perceba como o ar entra com mais fluidez. Perceba como seus pensamentos já não são tão densos. Eles continuam ali sim, mas como sombras distantes que você observa à beira de adormecer. A depressão quer te convencer de que nada muda. Mas tudo está mudando neste momento. Porque você está presente. Você está respirando. Você está se permitindo sentir sem se punir por isso. E isso já é transformação. Lembre-se de algo que Viktor Frankl ensinava. Mesmo na dor mais profunda, existe um ponto interno de liberdade, um pequeno lugar onde você ainda pode escolher como olhar para si. E você está escolhendo suavidade. Você está escolhendo compaixão. Você está se acolhendo como talvez nunca tenha sido acolhido antes. A depressão perde força quando percebe que você não está mais sozinho consigo mesmo. Agora, imagine que aquela névoa escura começa a se mover, lentamente. Como fumaça que se dissolve no ar quente. Ela se afina, se espalha, se torna menos densa, menos sólida, menos sua. Não porque você a expulsou, mas porque você finalmente entendeu que ela não precisava ocupar tanto espaço. Enquanto essa névoa se desfaz, você sente uma leveza nova surgindo. Não é euforia. Não é alegria forçada. É apenas espaço. Um espaço interno onde a vida pode respirar novamente. A depressão não era o fim. Era um pedido de descanso. Um pedido de sentido. Um pedido de alívio. E você está recebendo alívio agora. Continue respirando suavemente. Cada exalação leva embora um fragmento do peso. Cada inspiração
traz uma nova possibilidade de existir com um pouco mais de calma, um pouco mais de dignidade, um pouco mais de você. A depressão está se dissolvendo, não porque desapareceu, mas porque você está voltando a si. Voltando ao corpo, voltando ao silêncio, voltando ao espaço interno onde algo novo já começa a florescer. A noite te acolhe, a respiração te guia, e você está descendo, cada vez mais fundo, em direção a um descanso que você merece há muito tempo. Quando estiver pronto, vamos aprofundar ainda mais, entrando no território silencioso do subconsciente, onde a verdadeira reprogramação começa. Agora que a ansiedade desacelerou e o peso da depressão começou a se dissolver, você está pronto para entrar no território mais profundo da sua mente, o subconsciente. Esse lugar silencioso que sempre existiu dentro de você, mas que raramente pode ser ouvido no meio do barulho dos dias. O subconsciente não fala com palavras, ele fala com imagens, sensações, memórias, intuições. Ele fala através do que você sente, quando não está tentando sentir nada. E neste momento, você está suficientemente calmo para escutar. Imagine agora que você desce uma escada suave, que não exige esforço algum. Cada degrau representa um nível mais profundo de relaxamento, de entrega, de acesso interno. Você desce como quem flutua. E quanto mais desce, mais o corpo se afunda no colchão, mais os pensamentos se afastam, mais o mundo externo desaparece. Lá fora, nada mais importa. Aqui dentro, tudo se abre. Enquanto você continua descendo, o ar ao seu redor muda, fica mais leve, mais quente, mais acolhedor, como se você estivesse sendo recebido por uma parte esquecida de si mesmo. Uma parte que nunca te abandonou, mas que você raramente visitou. Chegue ao fundo dessa escada agora. Não existe escuridão aqui. Existe profundidade. Uma profundidade segura, silenciosa, viva. Este é o território onde suas memórias descansam, onde os seus medos se escondem, onde suas forças dormem, onde seus traumas aguardam compreensão, onde a sua verdadeira identidade repousa intacta, mesmo quando a superfície da vida se torna caótica. Aqui dentro não existe pressa, não existe tempo, não existe julgamento. Existe apenas você, em sua forma mais verdadeira e silenciosa. Sinta como esse lugar parece familiar, como se você já estivesse estado aqui antes, mesmo que não se lembre quando. Como se o seu corpo reconhecesse um lar antigo, um abrigo interno, um espaço protegido. Agora, permita que uma imagem surja. Não force nada. Deixe apenas aparecer. Talvez seja uma luz, talvez um ambiente, talvez uma figura, talvez apenas uma cor. O subconsciente sabe exatamente o que mostrar, e o que ele mostra nunca é por acaso. Observe essa imagem com suavidade, como quem olha uma chama dançar ao longe. Ela não exige interpretação agora, ela apenas existe. E ao existir, ela te guia. Nesse espaço, você não controla nada, e justamente por isso, tudo flui. A ansiedade perde função, a depressão perde forma, o ego perde rigidez, e você pode finalmente escutar sua essência. Sinta agora um movimento leve dentro do peito, algo que se abre, algo que se ajeita, algo que se reconhece.
É como se sua alma dissesse: você finalmente chegou, eu estava esperando. A partir desse ponto, a cura deixa de ser uma ideia e se torna um processo. Não racional, não forçado, mas natural, orgânico, profundo. O subconsciente começa a reorganizar pensamentos, soltar memórias antigas, reclassificar emoções, diminuir ruídos internos e criar espaço para algo novo. Você não precisa fazer nada além de permitir. O resto acontece sozinho, porque é assim que a mente profunda trabalha quando recebe silêncio suficiente. Enquanto você permanece nesse estado, perceba como o corpo está quase móvel, como a respiração é tão suave que parece se misturar com a própria noite. Você está entrando no nível onde os sonhos começam, mas aqui você está acordado o suficiente para participar e adormecido o suficiente para não resistir. Esse é o ponto exato onde a reprogramação se torna possível. Sinta agora uma luz suave se aproximando. Ela não vem de fora, ela surge de dentro, como um brilho antigo, uma lembrança de quem você realmente é, por trás de todas as dores, por trás de todas as histórias, por trás de todas as crenças. Essa luz toca o espaço onde você guardou suas dores mais silenciosas, e ao tocar, não dói, alivia. A luz não resolve seus problemas, ela dissolve o peso deles. Ela mostra que havia caminhos internos que você nunca explorou, porque a pressa e o sofrimento não deixavam espaço para ver. Agora existe espaço. Agora existe silêncio. Agora existe luz. Sinta essa luz se espalhando pelo corpo como se cada célula tivesse lembrando que nasceu para existir em paz. Que a paz não é um prêmio, é um direito, é um estado natural. A ansiedade não é natural. A depressão não é natural. Elas são respostas humanas ao acúmulo de emoções não compreendidas. Mas você está compreendendo agora. E ao compreender, você está se libertando. Quanto mais essa luz se espalha pelo corpo, mais o corpo relaxa. Os músculos soltam, a mente se expande, a alma respira. Você está entrando no nível onde os sonhos começam, mas aqui você está acordado o suficiente para participar e adormecido o suficiente para não resistir. Esse é o ponto exato onde a reprogramação se torna possível. Permaneça nesse estado. Sinta-o. Deixe ele se tornar parte de você. Nada precisa ser dito. Nada precisa ser entendido. Tudo já está acontecendo. Em breve seguiremos para a reprogramação profunda. O ponto onde sua mente aceita novas crenças, novas interpretações, novas possibilidades. Mas por hora, apenas permaneça. Sinta o que esse espaço oferece. Você está seguro. Você está profundo. Você está livre para se transformar. Agora que você está dentro do espaço mais silencioso da sua mente, o lugar onde o subconsciente respira, a reprogramação pode começar. Não é um processo de força, não é repetição vazia, é uma mudança de significado, um rearranjo interno que acontece quando a alma finalmente encontra espaço para florescer. Aqui, sua mente não está confusa, ela está aberta, e tudo o que você escuta neste estado desce mais fundo do que qualquer lógica do dia. Respire suavemente e permita que cada palavra encontre o seu caminho. A partir deste momento, você começa a soltar identidades antigas, velhos rótulos, velhas autocríticas, velhas histórias que você repetiu tantas vezes que acabou acreditando serem definitivas. Mas nada é definitivo em você. Nada.
Você é um ser em transformação constante. E a prova disso é que está aqui agora, despertando dentro do próprio sono, aceitando reorganizar o que parecia imutável. Sinta essa verdade entrando lentamente. Você não é o que te aconteceu. Você é aquilo que decide fazer com o que te aconteceu. Deixe essa ideia repousar sobre seu peito como um cobertor quente. Deixe que ela se instale como fundamento novo. A ansiedade não define seu valor. A depressão não define seu destino. Essas duas forças foram apenas capítulos, não a história inteira. E agora, neste estado profundo, a história está sendo reescrita. Imagine agora que cada pensamento antigo, pesado e repetitivo, é como um livro velho numa estante interna. Livros que você leu tantas vezes que sabe cada página de cor. Livros que falam de medo, de incapacidade, de fracasso, de inadequação. Agora, visualize suas mãos tocando esses livros. Mas desta vez, você não os abre. Você apenas os reconhece e percebe que já não precisa deles. Eles cumpriram o que tinham para cumprir. E agora, com serenidade, você os coloca de volta na estante e decide não carregá-los mais. Enquanto faz isso, um espaço enorme se abre na sua mente. Um espaço limpo, respirável, iluminado. Um espaço onde histórias novas podem finalmente ser escritas. Sinta a leveza desse espaço. Ele é seu. Sempre foi. Você só precisava voltar. Neste novo espaço interno, surge agora uma sensação suave, um sussurro profundo. Eu posso começar de novo. Repita dentro de si, com convicção tranquila, sem esforço. Eu posso começar de novo. Eu posso começar de novo. Eu posso começar de novo. Essa frase não é um desejo, é um fato. Porque toda vez que você respira, um começo novo acontece. Toda noite é um renascimento silencioso. E você está renascendo agora. Permita que essa verdade desça até o nível mais profundo da sua consciência. Agora, imagine uma luz no centro do peito. Uma luz pequena, mas intensa. Ela representa seu valor, sua dignidade, sua essência. A parte de você que nunca foi quebrada, mesmo quando tudo parecia despedaçada. Observe essa luz crescer lentamente. Ela não invade, ela expande, ela preenche, ela ilumina memórias antigas, não para revivê-las, mas para libertá-las. Cada vez que essa luz se expande, parte da sua ansiedade derrete, parte da sua depressão evapora, parte da sua culpa se dissolve. Parte da sua autossabotagem perde sentido. A luz não apaga quem você é. Ela revela quem você sempre foi. Agora, permita que esta luz envolva sua mente e plante algumas verdades novas. Eu sou suficiente. Eu posso criar paz dentro de mim. Meu corpo sabe descansar. Minha mente sabe se curar. Eu mereço um futuro onde eu possa respirar. Repita mentalmente, apenas se quiser. O subconsciente absorve, mesmo em silêncio. Enquanto essas verdades se acomodam, sinta um movimento interno, como se algo finalmente se realinhasse.
uma correção de curso, uma mudança de direção, um retorno ao eixo. É assim mesmo, é natural, é profundo. Você está recuperando partes de si que pensou ter perdido. Você está reencontrando forças que estavam adormecidas. Está abrindo espaço para uma vida que não pesa, não sufoca, não acelera demais. O que você está sentindo agora não é fantasia, é reconexão. É a sua mente lembrando como é existir sem carregar o mundo inteiro. E quanto mais você se lembra, mais leveza nasce. Agora, visualize um caminho à sua frente. Um caminho tranquilo, suave, sem pedras, sem pressa. Um caminho que representa a vida que você quer viver daqui para frente. Uma vida onde você não precisa correr, nem se esconder, nem provar nada. Apenas viver. Observe esse caminho se iluminando e entenda, no fundo, que ele sempre esteve disponível. A ansiedade e a depressão apenas bloquearam sua visão. Mas agora, a visão voltou. E esta verdade se instala dentro de você. Eu posso seguir com calma. Eu posso viver de outro jeito. Eu posso me permitir sentir leveza. Aos poucos, o subconsciente aceita isso como nova estrutura, nova base, novo alicerce. A reprogramação está completa. Profunda, silenciosa, real. Tudo já começou a mudar dentro de você. E o resto da transformação acontecerá enquanto você dorme. Agora que sua mente foi reorganizada em profundidade, você não precisa mais pensar em nada. A noite continua aqui, te envolvendo como um abrigo silencioso, e você pode finalmente permitir que o sono te leve por inteiro. Sinta o corpo afundando um pouco mais, como se cada músculo estivesse entregando o peso às mãos invisíveis do descanso. Não há mais esforço. Nenhuma parte do seu corpo precisa lutar. Você está seguro. Você está em paz. A respiração está tão suave que se mistura com o silêncio do ambiente. Você inspira leveza, expira tudo o que não precisa. E a cada ciclo, uma camada de tensão desaparece. O mundo lá fora se apaga. Não porque desapareceu, mas porque já não precisa da sua atenção agora. Ele pode esperar. Você pode descansar. Dentro de você, a luz que nasceu no bloco anterior continua brilhando, silenciosa, estável, como uma chama que não oscila. Ela mantém sua mente protegida para que o sono possa descer sem resistência alguma. Sinta essa chama interna aquecendo o peito por dentro. Ela te lembra que existe algo intacto em você, algo que nunca se perdeu, algo que sempre esteve ali, mesmo quando você pensava estar quebrado. Agora, permita que esse calor se espalhe pelos ombros, pelos braços, pelas mãos, depois pelo pescoço, pela coluna, pelas pernas até alcançar os pés. É como se cada parte de você fosse desligando suavemente, uma de cada vez, num ritmo perfeito para adormecer. Se algum pensamento surgir, deixe-o passar como uma nuvem lenta. Você não precisa seguir nenhuma ideia, não precisa analisar nada, não precisa entender nada. A mente já trabalhou o suficiente hoje. Agora, ela só quer descansar.
O sono se aproxima como um horizonte que avança devagar, cobrindo tudo com calma, com profundidade, com gentileza. Nada apressa o processo, nada o interrompe. Apenas acontece. Sinta as pálpebras pesarem um pouco mais. Sinta a consciência flutuar, como se você estivesse deslizando para dentro de um lago tranquilo. Na superfície, ainda existe alguma percepção, mas logo abaixo, há silêncio absoluto. E é para lá que você está indo. Para este lugar onde a noite cuida de tudo e você não precisa fazer nada. Agora sua mente sabe. Não existe perigo. Não existe urgência. Não existe demanda. Existe apenas descanso. E o descanso é um direito seu. A ansiedade já desacelerou. A depressão já se dissolveu. O subconsciente já foi reorganizado. A luz interna já se acendeu. E você, agora, está prontíssimo para entrar no sono mais profundo que teve em muito tempo. Permita-se cair. Permita-se ir. Permita-se dormir. Seu corpo sabe como fazer isso. Sua mente sabe como fazer isso. Sua alma deseja isso. A partir deste instante, cada respiração te leva para mais longe da vigília e para mais perto de um descanso total. Você não precisa mais acompanhar minha voz. Ela pode se tornar apenas um eco distante, um som leve que se dissolve no ar. Se seus pensamentos ficarem difusos, é exatamente assim que deve ser. Se você não lembrar do fim deste áudio, isso significa que funcionou. Agora, simplesmente se entregue. A noite te acolhe, o sono te chama, e você está pronto para ir. Durma profundamente. Durma com leveza. Durma em paz. Boa noite. E até amanhã, quando você acordar mais leve do que jamais imaginou ser possível.